glória a Deus pelo que o Senhor já tem feito e ainda vai fazer nesta madrugada. Que o Senhor possa responder às nossas petições. Aleluia. Vamos ler o texto que está em Atos. Quero ser sucinto em minhas palavras. Atos capítulo 5, versículo 42. Também quero cumprimentar a todos os jovens que vieram ali de Sorriso. Deus os abençoe. Prazer que os irmãos estão aqui com a gente, cooperando. Também todos os jovens e irmãos que deixaram o conforto de seu lar e resolveram estar nessa madrugada buscando mais de Deus. Eu aprendi uma coisa: enquanto você dá 10 passos para Deus, Deus dá 50 para você. Amém? Aleluia. Atos capítulo 5, versículo 42, que diz: E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus, o Cristo. Irmãos, estamos vivendo em uma geração em que muitos valores estão sendo perdidos. Estamos vivendo em uma geração em que muitas prerrogativas, em que muitos ensinamentos que a igreja primitiva ela possuía e que conforme o tempo foram se perdendo. Neste pequeno período de tempo eu quero falar aqui de alguns valores que a igreja primitiva ela tinha e que conforme o tempo a igreja ela foi se perdendo, conforme a tecnologia veio, conforme a globalização veio, alguns valores foram se perdendo. E eu quero aqui citar 3 personagens que ensinaram estes valores. O primeiro personagem que eu quero trazer aqui, que se refere também à primeira lição, é Jesus Cristo. O segundo é Judas e o terceiro é os demais apóstolos. A primeira essência ou o primeiro valor que nós não podemos perder, que tinha na igreja primitiva, fora Jesus quem ensinou, que é olhar somente para o céu, pensar no céu, imaginar, fazer tudo pelo céu. Veja bem, quando o mundo estava desorganizado e precisava que Deus descesse ao mundo, então agora Jesus Cristo se habilitou para morrer na cruz. Porém, quando Jesus Cristo, o Deus, sim, porque Jesus Cristo era, é e sempre será Deus, agora Deus desce do céu de glória, só que Deus não desce para o universo, Deus desce para a terra. A terra é um dos menores planetas que se tem no nosso sistema solar. Agora Deus desce, eu estou falando de Deus, o Criador de tudo. Deus desce dentro da terra. Porém, quando Deus desce na terra, eu fico impressionado. Não teve festa, Aguinaldo, não teve festa, não tinha uma multidão esperando Jesus, não tinha nobres, não tinha maiorais para aplaudir o nascimento de Cristo. Veja bem, Deus está descendo ao mundo para salvar o seu povo, mas não tem ninguém para receber a Cristo, não tem uma festa, não tem muita gente, e mesmo assim Jesus continuou, e Ele caminhou para o final do seu ministério. Jesus, quando estava morrendo pelo seu povo, Jesus suou sangue, Jesus teve choque hipovolêmico, Jesus levou uma quarentena de chicotadas. Quando ele olhou que ele estava lá na cruz, somente tinha algumas mulheres olhando para Cristo, os seus discípulos fugiram, e mesmo assim ele continuou o seu ministério. Sabe por quê? Porque Jesus não queria aplausos de homens, Jesus não queria ser visto, não, meu querido. Quando os demônios começaram a anunciar as obras de Cristo, Jesus disse para eles: olha, eu sei que vocês me conhecem, não é para anunciar as minhas obras, ainda não é tempo. A primeira essência, o primeiro valor que a igreja não pode perder, é que nada adianta ser aplaudido aqui, nada adianta você pregar muito aqui, e ser glorificado aqui, e depois lá naquele grande dia você ficar, meu querido. Nada adianta você cantar aqui, a glória de Deus descer, e você está em pecado. A essência da igreja é olhar para o céu, é olhar para o céu. Ninguém viu a Cristo, ninguém viu a Cristo. Quando Jesus nasceu, ele nasceu uma manjedoura. Somente alguns pastores estavam ali para o ver. Sabe o que eu aprendo com isso? É que Deus, Ele não está preocupado com o que você faz no nome de Jesus.
mas Deus está preocupado com o que você é perante Jesus. Sabe por quê? De nada adianta você pregar aqui hoje e estar em adultério amanhã. De nada adianta você cantar aqui hoje e estar na prostituição amanhã. De nada adianta você pregar, demônio manifestar, você expulsar e amanhã estar em pecado. De nada adianta coxo, surdo ouvir, cego ver e você continuar nas mesmas ações. Deus não está preocupado com aquilo que você faz no nome de Jesus. Ele está preocupado com aquilo que você é diante de Jesus. A segunda essência que não podemos perder está em Judas. Mas espera aí, em Judas? Sim, porque tem uma frase que eu gosto muito que diz: o inteligente, ele aprende com o seu próprio erro, mas o sábio aprende com o erro dos outros. Judas, ele era um dos únicos discípulos de Jesus que não era da Galileia, ele era da Judéia. Judas tinha suas singularidades, suas particularidades. Judas, no início do seu ministério, escuta isso, ele via Jesus como Senhor, ele via Jesus como líder, ele via Jesus como Deus. Porém, com o tempo, Judas deixou de ver Jesus como Senhor, Judas deixou de ver Jesus como líder. Sabe por quê? Judas era um verdadeiro representante da sociedade judaica, porque a sociedade judaica via em Jesus, sabe o quê? Viu em Jesus uma esperança de salvar Israel do jugo romano. E Judas também via isso em Jesus. Judas via em Jesus uma esperança. Qual a esperança? De sair, de não ser mais exilados pelos romanos. Mas no início do ministério ele via Jesus como líder. Mas eu acho interessante que quando Judas foi vender Jesus, Judas vendeu por 30 moedas de prata. Aí eu fiquei me perguntando, por que 30 moedas de prata? O que valia 30 moedas de prata? O que isso corresponde? Eu fui estudar, e um estudioso da Bíblia, ele disse que 30 moedas de prata correspondia a um preço de um escravo. Agora veja bem, Judas no início via Jesus como Senhor, mas agora, depois de um tempo, depois de 3 anos com Cristo, ele deixou de ver Jesus como Senhor e passou a ver Jesus como escravo. O segundo valor que a igreja primitiva ela tinha e que não pode se perder é de ver Jesus como Senhor e não como escravo. Sabe por quê? Um dia um pastor disse bem assim: você está doente. O moço estava com uma doença e ele disse: olha, se Deus não quiser te curar, você vai ser curado porque eu quero. Que afronta, meu irmão. Deus faz se Ele quer. Deus faz quando Ele decide. Se Deus te curar hoje, Ele é Deus, mas se Ele não te curar, Ele continua sendo Deus. Se Deus trazer o teu filho hoje, Ele é Deus, mas se Ele não trazer, Ele continua sendo Deus. Se você for pregador, Ele é Deus, mas se você não for, Ele também é Deus. Se você for cantor ou cantor, Ele é Deus, mas se você também não for, Ele é Deus. Não interessa se Ele faz ou não faz, Ele é Deus. Ele não é teu escravo. Tem gente achando que Deus é escravo. Deus tu tem que fazer hoje, Deus tu tem que fazer amanhã, tu tem que trazer logo. Não é o teu tempo, não é do teu jeito, é do jeito dele. Ele faz do jeito que quer. Aleluia. É do jeito dele. Aleluia. A terceira lição, lembre-se, primeiro, não precisa ser visto aqui. Segundo, Ele não é teu escravo, Ele é teu Senhor, Ele é teu líder, Ele é teu Deus. Agora, para encerrar, nós podemos aprender uma lição e uma essência e um valor na igreja primitiva que também não pode se perder, que é o amor ao Evangelho. Imagine só um império contra uma instituição. Imagine Lucas do Rio Verde inteiro contra esta igreja. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é a possibilidade dessa igreja crescer? Se o Mato Grosso inteiro se revolta contra a nossa igreja, qual que é a possibilidade dessa igreja crescer? Agora você imagina comigo, um império romano contra uma igreja. A história da igreja primitiva foi baseada em milagres. Eu quero que você me explique como é que pode uma instituição
crescer sendo subjugada por um império. Não tem como. Aos olhos humanos é impossível. Durante a história da igreja teve várias perseguições sobre Marco Aurélio, sobre Trajano, sobre Domiciano, enfim, várias perseguições. Mas sabe o que mais me impressiona? É que quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. Como? Eu fico impressionado quando eu leio o livro dos Mártires, porque o livro dos Mártires vai contar a história dos discípulos e também de outros seguidores que deram a sua vida por amor ao Evangelho. Antes, eles tinham que se preocupar com duas coisas: primeiro, com os desejos da carne, eles não podiam pecar como a gente não. Segundo, com a perseguição. Hoje, nós temos somente o desejo da carne para se preocupar e ainda estamos reclamando. Quando se começa uma perseguição religiosa hoje, temos que estar preparados. Mas veja bem, o livro dos Mártires vai contar que Pedro, quando ele estava em Roma, ele foi tentar sair da cidade porque ele ia ser morto. Egespino escreve que Jesus se encontrou na porta da cidade com Pedro e disse: ô Pedro, para onde tu vai? Pedro olhou para Jesus e disse: Jesus, eu que te pergunto, para onde tu vai? Jesus disse: eu vou de novo para ser crucificado. Pedro então, ele se tocou que era para ele aquela palavra, ele voltou. E então quando pegaram para crucificar ele, ele disse: não me crucifiquem de cabeça para cima como o meu mestre, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como ele. Outros ainda morreram com mortes dolorosas. O livro dos Mártires diz que eles colocavam conchas no chão e faziam os irmãos andarem já com os pés machucados em cima daquelas conchas pontiagudas. Uma história ainda conta que um irmão chamado Inácio, ele estava prestes a ser jogado para os leões, e ele disse as seguintes palavras: agora que eu começo a ser um discípulo de Cristo, que me vem o rompimento dos ossos, que me vem o rompimento da carne, eu vou ser moído como um trigo, para me tornar pão puro nas mãos de Jesus Cristo. Ei, meu querido, o amor ao Evangelho não pode se perder. Não vamos reclamar somente dos desejos da carne, mas se vir uma perseguição, estamos preparados para morrer por Cristo, estamos preparados para... A igreja cresceu, sabe por quê? Porque por trás da igreja tinha uma mão segurando. Ei, a igreja é como a pedra de Davi, foi Deus que lançou para derrubar gigante, mas a pedra ficou encravada na cabeça do gigante. Sabe o que aconteceu? Davi foi lá, pegou a pedra que estava encravada e mostrou ao rei. Sabe por quê? Quem lançou a pedra que a igreja não foi homem qualquer, foi Jesus Cristo. Aleluia! E somente Ele vai pegar essa pedra um dia. Só que para mostrar para Deus aqui da minha igreja, ela foi fiel, ela sofreu perseguição, ela sofreu vários conflitos, mas ela está de pé. Aqui está a igreja. Ei, meus queridos, a essência da igreja, os valores, as prerrogativas não podem se perder. Não perdem, jovens. Quem sabe você é zombado na escola, quem sabe você é zombado na faculdade, no serviço, mas a essência da igreja não pode se perder.